Olá, tudo bem? Aqui sou Tomás, termografista, e bem-vindo no meu canal. Então, quero falar para você que aqui você vai saber assuntos sobre termografia e com foco na parte esportiva e área de saúde. Então, se você não sabe o que é termografia, pode seguir meu canal, que é uma técnica que você consegue revelar o invisível. Exatamente. E não só você consegue revelar o invisível, você consegue revelar até o futuro. E eu posso provar como fazer isso. Bom, então aqui na Fortaleza, no Jardim Japonês, né, um cenário diferente hoje, porque estava aqui num congresso, no Congresso de Fisioterapia Brasileira. Então, aqui, apesar do assunto ser bem amplo, né, muitas palestras tratam de termografia. E mesmo assim, eu fico impressionado como as pessoas nunca ouviram falar ou não ficam impressionadas com a imagem térmica. Você já viu uma imagem térmica? É impactante. Cores vívidas que mostram para você onde está, por exemplo, sua dor. Isso é o único exame que consegue revelar a dor de uma pessoa, gente. Não existe outro exame. Isso com certeza. Porque a dor não é anatômica. Onde está a dor? Ok, tem casos, lógico, que temos uma deficiência anatômica, temos um problema, quebrou o osso, vai doer. Não é isso que estou falando. Estou falando para aquela dor, que é latente, aquela dor que não tem uma expressão física concreta. Então, e normalmente a dor antecipa um problema anatômico, certo? Todo mundo sabe disso, né? A gente vive no nosso próprio corpo, certo? Agora, a termografia, ela consegue revelar o quê? A temperatura. Legal. Tanto é, né, que vem deste nome, né? Então, temperatura igual termografia. A gente faz um estudo da temperatura, né? E no caso, a gente consegue gerar como se fosse um termômetro visual. Então, esse termômetro visual, ele vai conseguir dar para você a informação da temperatura em pontos que você vai escolher. Ao contrário do termômetro que você vai colocar na axila, ele vai medir somente um ponto, né, que você vai encostar o mercúrio, né? Se você usasse aquele termômetro de mercúrio, você vai encostar naquele ponto, ele vai te dar a temperatura daquele ponto e ainda vai demorar um tempinho, né? Você tem que esperar, né, para ele medir. Então, este pontinho, imagina agora que você coloca um monte desse termômetro na pele de uma pessoa para gerar um mapa de calor daquela superfície. Trabalheira, né? Sem falar que, na verdade, vai demorar um tempo, né, para você posicionar e estudar e numerar tudo isso num simples clique. Olha como é simples. Em um simples captação de imagem, você vai conseguir registrar na hora a temperatura de uma superfície que você quer estudar. Eu sei que vocês não estão acostumados, né, para pensar nesta solução. Então, mas da mesma forma, ninguém estava acostumado para entender o que o ultrassom está mostrando, né? Então, o que o ultrassom está mostrando? Se você não entender a técnica, você nunca vai. É um leigo, né? Um paciente leigo, ele escuta você dando a conclusão do que você está vendo no ultrassom, mas não entende o que ele está vendo. Aquela imagem não é intuitiva. Ao contrário, a termografia é super intuitiva. Qualquer leigo consegue entender o que aquela imagem representa. Talvez só precisa dar uma pequena explicação, né? Conduzir, ó, olha, tá vendo aqui? É este ponto, por exemplo, vermelho, que significa tal coisa. Aí ele vai entender. Por quê? É fácil. Mas, apesar de ser fácil, como falei, também tem seus pontos de atenção. Você pode conquistar esta técnica seguindo aqui meu canal e aprendendo minha metodologia que aperfeiçoei em vários anos, né, que estou trabalhando. Estou trabalhando com termografia desde 2008 e eu estava muito mais perdido que você que está assistindo agora. Tá? Na verdade, não só estava perdido, eu não estava interessado, isso é diferente, para eu conseguir aprender essa técnica. Então, demorei muito mais, até eu perceber que, olha, não tem jeito, eu preciso me interessar para entender esta técnica. Aí comecei a prestar atenção para falar, o que é isso? Como que funciona?
como que isso revela alguma coisa? Qual é a utilidade desta coisa, né? Então, eu tive a oportunidade neste evento de divulgar bastante termografia e também de entrar em contato com muita gente, inclusive novos usuários de termografia que não conhecia, porque sempre existem pessoas, né, que usam a termografia e a gente se encontra, né, nesse tipo de evento, onde todo mundo junta para divulgar conhecimento, para divulgar seu próprio trabalho. Eu fiquei impressionado como tem gente, né, que usa termografia e também eu vi como tem gente divulgando termografia de forma equivocada. Por quê? Porque falta a metodologia correta. Porque falta aprender com um curso de responsabilidade que te ensina os protocolos certinhos, do A, B e C. Porque apesar de não ser, né, difícil, como falei, bem intuitiva, você não pode fazer da sua cabeça, gente. A gente tem muito artigo publicado, a gente tem evidência que mostra como deve ser feito a termografia de forma correta. Então, por favor, não só pega a imagem, bate a imagem e acabou. Isso não cai bem. Vai desacreditar a própria técnica, que é maravilhosa, né? Então, por favor, estudem. Tem que estudar um pouquinho. Não é muito, tá? Como falei, é fácil, porque você olha aquela imagem, você fala, não, é aqui. O erro está aqui. O que falta? Raciocínio clínico, né? E um pouquinho de técnica para você deixar aquela imagem maravilha. Você deixa lá, você faz o foco certo, capta da forma correta, respeita as restrições e você vai ser um termografista. Por isso que eu prometo para quem faz o meu curso que em menos que 30 dias você pode ser um termografista. E aí oferecer uma coisa nova para seu consultório, né? Onde você vai ter o seu paciente encantado com uma imagem. Por quê? Porque ele está procurando você, provavelmente, porque ele tem uma dor, né? Um problema. Então ele quer que você resolva esta dor. E se você ficar nos modos convencionais, como qualquer outro, aí o que você vai fazer? Nada do que um concorrente do seu lado. Então, como você pode se destacar no mercado para você poder ter uma proposta diferente? A termografia, meu amigo, é fantástica. Você tem que incluir isso no seu arsenal de clínico para poder, né, enxergar a informação que está lá, mas você nunca olhou para ela. E não só ela está lá, ela vai te predizer o futuro. Ela vai predizer para você o que está acontecendo funcionalmente no seu paciente neste momento. E se você não cuidar desta informação, aí tem uma linha previsível do que vai acontecer. Ah, mas Tomás, é só você falando essas conversinhas, né? Com certeza, é muito papo furado essa história. Onde que fica? Gente, existe evidência científica sólida e histórias de sucesso no esporte. Eu vou pegar o esporte, né? Porque é o assunto que eu acho que mais vou tratar aqui no canal. Então, neste momento que estamos falando, é 7 e pouco da manhã, eu aposto para você, não sabe, mas um monte de centro de treinamento esportivo, eles estão avaliando seus atletas jogadores de futebol neste momento exato que estou falando, estou gravando esta aula. Por quê? Porque é um padrão qualquer clube de sucesso da primeira divisão ter uma câmera térmica para poder registrar a temperatura do seu jogador e ver se ele pode ter uma lesão ou não. E de acordo com esta informação, ele vai decidir se o seu atleta precisa ou não fazer um procedimento ou ter uma carga de treino. Isso mesmo, a gente consegue definir hoje a carga de treino do atleta através da temperatura das suas pernas. Ah, mas é demorado. Não neste protocolo, eu vou ensinar tudo isso no curso, tá? Neste protocolo do futebol, a situação é que cada atleta só tem que captar 2 imagens rapidinho para você poder ter essa informação. Então, o futebol, não sei para qual time você torce, mas se for da primeira divisão, com certeza ele conta com a ajuda da termografia. E
tem estudo que mostrou que esta simples tecnologia que eles adicionaram dentro do seu arsenal, né, que eles têm, né? O clube de futebol tem muitas ferramentas para várias funções. Eles conseguem fazer uma economia absurda. Como? Prevenindo o futuro, evitando lesões nos seus atletas, atletas que custam caro, né, para o clube. Mas e daí, Tomás? Isso aqui é para um padrão alto. Eles têm, né, câmeras muito poderosas, porque eles têm a grana, porque nada, gente, nada, nada. Eu estou falando de primeira divisão, mas também tem a segunda, terceira divisão, quarta divisão. Você pode implementar a termografia na sua prática, mesmo não tendo o valor super alto de um clube de primeira divisão, ok? Por quê? Porque temos câmeras, existem hoje câmeras térmicas de vários patamares, de vários preços, com várias soluções. Então, você pode fazer a sua avaliação térmica com uma câmera com menos que 10 mil reais. Lógico, né? Uma câmera com menos que 10 mil reais não vai ter os mesmos recursos que câmeras superiores, né? Se você puder investir mais, sempre você vai ter melhor. Mas começa com alguma coisa. Entre não medir nada, você pode medir, né, com alguma informação nova. Então, você não vai pegar o termômetro para medir termograficamente seu atleta. Pega uma câmera com valores acessíveis para seu bolso, né, e começa hoje. Não deixa para amanhã, que amanhã cada vez mais gente vai pegando e você não vai ser mais a novidade. Então, se você está inseguro, se você quiser entender melhor, gente, existe curso, ok? Vocês podem encontrar aqui no próprio canal os links, onde você pode gastar uns meros 50 reais para entender qual é o investimento certo. Aí eu explico tudo, estou dando planilhas, estou dando soluções, estou dando a sequência de questionário que você tem que raciocinar. Ah, e aí, então tá bom. Eu queria uma coisa melhor, mas não tenho dinheiro. Legal, o que eu faço? Então, pega uma câmera usada. Por que não? Ah, eu não gosto de usada, então você tem que investir. Não tem uma mágica, né, gente? Você vai ter que dar um jeito, claro. Mas você consegue, de repente, comprar uma câmera usada. Uma câmera usada, pode, claro, tem que avaliar o que compensa e o que não compensa. Então, é este curso que estou falando sobre hardware e estrutura, um curso que 50 reais custa só, eu explico todas essas questões, como você pode avaliar a melhor solução. Se você quiser fazer, por exemplo, uma aquisição de uma câmera usada, onde você vai estudar, né, a parte do corpo do seu atleta. Aí você pensa, ok, eu vou pagar um pouco menos, né? Então, vou ter um aparelho que não tem garantia, né? Que não tem alguns recursos, talvez, né? Mais avançados, mas tem mais avançados que uma câmera inicial. Então, eu vou trabalhar com ela com sistema, ok? Quanto tempo você vai ter este retorno de investimento? Porque você vai ganhar em quê? Na clínica, né, gente? Você vai ganhar novos clientes. Tudo isso você tem que colocar no cálculo. A maioria das pessoas esquece. Aí eles usam câmera por anos. Aí eles vêm falar: poxa, eu comprei esta câmera 6 anos atrás e não ganhei meu dinheiro. Falei, mas por quê? Ah, é porque não estou cobrando. Então, como você mensura que você não ganha dinheiro? Quanto aumentou, né, na sua clínica as pessoas, né, que estão te procurando porque você está oferecendo um serviço de excelência. Ah, você não está mensurando isso, não sabe. Então você está mais ou menos, não mais ou menos. Então, eu acho que não ganhei. Então, espera aí. O paciente está encantado? Ele está voltando na sua clínica por causa da termografia? Ele está pedindo para você, doutor, eu quero que você faça de novo aquele exame, vamos ver como que está aquele negócio, aquele pé que eu fiz lá. Isso tudo é o retorno do seu investimento. Não é você não monetizou, ok? Você não está colocando uma planilha com número, mas é retorno, exatamente. Então, você pode agregar na sua clínica termografia e você vai ganhar em outras coisas. Tem uma clínica lá em Minas, né? Ela me contava assim, Tomás, eu não estou cobrando, eu não estou dando laudo,
Eu só estou fazendo a termografia, vendo onde está o problema. Aí o que eu faço? Eu vou lá e mostro para o cliente. Aí eu falo, ó, tá vendo este problema assim? Aí eu preciso que você faça tal tratamento. Eu sei que o tratamento é caro, mas esse tratamento vai resolver esse problema. Eu vou comprovar para você. A pessoa olha aquela imagem, não tem poder mais convencido. Você olha uma imagem, você percebe na hora, fala, nossa, isso aqui. A gente pensa em imagens. As palavras são traduzidas no nosso cérebro em imagens. Então, quando você mostra uma imagem da própria pessoa, que ele se identifica com isso, porque ele está vendo em tempo real, você acha que ele não vai ter como ser convencido que isso aqui é assim mesmo? Claro que está. Aí você fecha com ele. Esse é o momento de fechar o seu pacote com ele da forma que ele vai ganhar, né, confiança. Ele vai poder ter a ideia, né, de que, olha, este médico, este fisioterapeuta, sabe do que ele faz. Ele usa uma termografia, ele mostrou para mim onde está a minha dor, ele conseguiu entender o raciocínio. Então, você fecha aquele cliente para a vida toda. Ó, só olha para seu lado e veja como é difícil você conseguir fidelidade. A briga hoje não é para conseguir novo cliente, claro, a gente precisa expandir, mas a grande conquista é você conseguir uma clientela fiel, uma clientela que sempre que vai precisar vai procurar quem? Você. Exatamente. E para você poder fazer isso, precisa ter uma câmera térmica para mostrar como é possível que você tenha esta informação na mão, mostrando para ele, olha, aqui está seu problema, a gente vai resolver como? Ondas de choque, manipulação, instrumentação, você coloca acupuntura, treinamento, né? Pilates. Vamos ver se o seu tratamento dá resultado, vai ter uma mudança da expressão térmica do corpo. Eu te garanto isso, vai ter. Mas também, se não funcionar, você pode ficar suspeitando que você está fazendo algo errado. Então, pode ser um guia. Então, será que o que a sua hipótese clínica, será que não está correta? A termografia vai te dar a forma para você começar a suspeitar que, ó, preciso mudar a minha conduta. Aí você consegue ter resultado também, não é? Então, a termografia vai mostrar as alterações em tempo real. Ela não só vai mostrar em tempo real, mas ela vai conseguir te guiar neste procedimento para adaptar tudo que vai precisar realizar, entendeu? Bom, se você acha, né, que tem alguma dúvida específica sobre o que estou falando, se está difícil, por favor me ajude também, comenta aqui embaixo, tá? Eu gostaria da sua interação, até para melhorar meu conteúdo, né, e poder, né, dar informação útil para você. Porque a termografia pode revelar muita informação, mas eu preciso transmitir isso para você da forma melhor correta. E eu vou mostrar um caso de um vídeo que eu gravei aqui com um amigo, o fisioterapeuta José Góes, um cara que domina a termografia. Imagina, não foi o primeiro provavelmente, né? A gente até concordou com isso ontem, mas é um dos primeiros, tá? Com certeza em Fortaleza foi o primeiro onde estou aqui hoje, e ele sempre dá umas assim, palestras brilhantes, mostrando casos clínicos dele, né, que já desde 2011, né, pode calcular quantos anos faz isso, ele está trabalhando com termografia com sucesso, tratando vários atletas, atletas de elite, atletas amadores, né, e podendo ajudar essas pessoas de uma forma como ninguém. Imagina que eu estava na clínica dele, até vou colocar aqui a imagem, e na fachada, gente, sabe o que ele tem? Ele tem a termografia, uma imagem bonita, né, em vidro. Aí as pessoas passam lá e veem aquela imagem, opa, chamativa. Até lá ele colocou. E ele falou para mim, Tomás, a termografia é o centro do meu negócio. Se uma câmera, se as câmeras, ele não tem uma.
Se as câmeras dele parar de funcionar, ele fica desesperado, ele não sabe o que fazer, porque tudo que ele construiu, ele não pode ser mais independente da câmera térmica, ele precisa fazer avaliação térmica, ele precisa da imagem térmica para, junto com outras ferramentas de avaliação que ele tem, como ultrassom, por exemplo, conseguir fechar esse diagnóstico. Mas a termografia é mais importante que o ultrassom para ele, porque tudo começa no diagnóstico, gente. Como que você vai fazer qualquer tratamento sem você fazer diagnóstico? Isso eu não estou entendendo, tá? Tem muita gente que faz isso. Espero que você não faça esta conduta. Porque, primeira coisa, começa com avaliação clínica. E aí tem, né, uma confusão, porque os fisioterapeutas pensam, eu não posso dar laudo. Não, você não pode dar laudo para área que não compete no seu conselho. Você não pode dar laudo, sei lá, para câncer de mama, obviamente, se você é fisioterapeuta. Quem pode dar câncer de mama um laudo é o médico que fez os exames, né, para poder ter uma conclusão clínica. E exames quais? Biópsia. Mamografia? Não, tem que ser biópsia, ela que vai ser conclusiva, certo? Então tem exame para cada coisa. Agora, você, como fisioterapeuta, você pode dar laudo. Laudo cinético funcional. Laudo que compete a avaliação que é funcional do corpo humano. Você avalia o movimento. Então, isso você consegue fazer. Você consegue medir a força. Você está medindo a força do seu cliente? Você tem a melhor ferramenta para medir a força do seu cliente? Você tem uma ferramenta que mede a função? Eu já estou suspeitando a resposta nesta pergunta que acabei de fazer. Então, você está no lugar certo, porque aqui você tem que aprender a termografia, que vai te dar a ferramenta que faltava para você poder ter o sucesso na sua clínica. Porque sem termografia, meu amigo, se você é fisioterapeuta, você não consegue fechar o seu diagnóstico. Aí você oferece um baita tratamento, sei lá, onda de choque, um aparelho que custou para você R$200.000, R$150.000, R$100.000, não sei, né? E você não investe numa câmera que custa muito menos que isso, para você saber o que você vai fazer. Claro, o paciente não entende isso, este é seu papel. Você tem que começar com o diagnóstico. Se você diagnosticar o que está acontecendo na situação do seu paciente, você começa o tratamento. E ainda você tem que monitorar para ver a evolução. Qual a ferramenta de monitoramento que você tem? Ultrassom, raio-x? Essas coisas não vai te dar a função. E você vai melhorar com o quê? A mobilidade, não vai? Você vai melhorar a função. Então, tudo isso, como você vai conseguir medir? Então, tudo começa como diagnóstico. Mas eu não posso cobrar o diagnóstico, Tomás. Não, mas você vai cobrar o quê? A consulta. O que a consulta tem? A consulta vai ter diagnóstico, pode ter tratamento, não sei como você vai montar isso, é uma outra história, é um negócio, né, que você tem que planejar. Eu vou montar desta forma. Agora, começa uma consulta com um diagnóstico de outro profissional, ele que vai falar para você o que tem, mas você não é fisioterapeuta, você não tem que fazer sua própria avaliação. Todos os fisioterapeutas que são meus clientes, que eu conheço, que eles têm sucesso, eles fazem, primeira coisa, diagnóstico. É isso aqui, eu não sei quem colocou na cabeça do fisioterapeuta que não pode fazer diagnóstico. Porque se você tem essa competência, você pode inclusive dar laudo. Você tem pessoas que fazem, né, avaliação do paciente entregando para o Estado, né, para o INSS, um laudo, né, se a pessoa tem capacidade ou não. Isso aqui, a perícia, né? A perícia vem de onde? Vem de laudo. O que dá esse laudo? Tem o laudo do médico, tem o laudo do fisioterapeuta. Então, você, como fisioterapeuta, pode dar laudo sim. Você, como profissional de educação física, também pode dar laudo. Você sabia? Claro, você consegue, na sua competência. Mas você precisa ter a ferramenta para isso, né? E essa ferramenta se chama termografia, meu amigo. Mas e aí, o que eu faço com isso? Eu não sei mexer, eu não sei interpretar as cores,
É só as cores, ó, já começa tudo errado. Termografia é um instrumento de medição, não é um instrumento de impressão, de, sei lá, mágica. Você tem que entender a técnica. Por isso que você está assistindo este vídeo. Você pode aprender a técnica com meu curso. Em menos que 30 dias você vai ser um termografista que vai dominar a termografia esportiva de forma que pode oferecer para seu consultório sem problemas e conquistará cada vez mais clientes e conseguirá poder oferecer isso para seu cliente que já te conhece como grande diferencial, fidelizar aquele cliente, né? E conseguir finalmente ter uma remuneração justa. Porque eu sei, é difícil. Quando você está inseguro, olha isso. Quando você está inseguro, como que você faz? Porque você não fez o seu devido trabalho do diagnóstico, você vai conseguir cobrar o valor justo? Não, porque você não conseguiu conquistar o seu cliente. Aí você vai oferecer aquele valor que o concorrente, que também está na mesma com você, vai oferecer um preço lá embaixo. Mas se você quiser conquistar um ponto no mercado que você define seu próprio preço da consulta, você tem que ter a ferramenta certa para poder ter propriedade e falar para a pessoa, olha, este aqui é meu preço. Este aqui significa que você vai fazer aqui termografia, ultrassom, ondas de choque, eu sei lá o que você vai oferecer, mas o preço é este. E aqui eu resolvo sua dor. Porque ele veio buscar você porque é bonito? Não. Ele foi buscar você porque ele tem um problema e quer que você resolva. E esta é a sua tarefa. Mas para você resolver o problema, você tem que saber qual é o problema. Não é? Então, como que você vai fazer isso sem saber o diagnóstico? E olha que bonito. Enquanto outros exames, como, sei lá, raio-x, tomografia, você tem que encaminhar, porque com certeza você não deve ter isso dentro da sua clínica. A termografia, basta fazer um clique. Gente, é simples. Um clique e você vai ter uma imagem clínica para você analisar na hora, mostrar para o paciente. Inclusive, o paciente pode ver ao mesmo tempo, desde que você cria essa estrutura de forma que vai ficar legal e funcional, o paciente vai ficar totalmente encantado. Então, vamos estudar esta questão da termografia. Vamos ver como podemos agregar isso na sua clínica. Então me segue neste canal, tá? Porque eu vou lançar aqui um curso que vai ser divisor de águas. Você vai conseguir em menos que um mês, estou falando isso em menos que um mês, porque depende de você, meu amigo. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que estudar, você tem que ler o que eu vou fornecer, assistir uma, duas vezes, ter uma câmera, né? E aplicar. Porque eu posso te passar tudo que eu sei, tudo que meus clientes me ensinaram, tudo que meus clientes podem, né, remeter para vocês, que eu vou aqui colocar várias pessoas falar, com certeza. Como, por exemplo, no final do vídeo, né, você vai ver o Dr. José Góes explicando como um caso clínico, né, como você classifica o risco de lesão, como você consegue enxergar o futuro, vendo uma possível lesão. Sim, a gente tem. E é números, tá? Não é fictício, não. Não é corzinha, não é vermelhinho e, sei lá, cor que pode mudar. Não, são números, dados. Estamos na era da inteligência artificial. Você tem que parar de ficar trabalhando com olhômetro, com impressões da sua cabeça, dos seus olhos. O que eu enxergo? Nada. Ah, imagem fotográfica não vai revelar para você. Pode ver postura. Pode. Mas se você tem uma termografia, você pode ver as cargas. Exatamente na mesma aquela imagem que você vai posicionar o seu paciente, você consegue ver as cargas, sobrecarga no corpo. Como o corpo está sofrendo de sobrecargas que o paciente tem por causa da sua postura. Então, você pode ver se ele está torto, mas você também consegue ver exatamente onde está. E aí você entra e corrige isso, reeduca, né? Então, termografia pode ser uma ferramenta poderosa que vai mudar tudo na sua vida.
E eu consigo te ensinar isso em 30 dias. Consigo sim. Só seguir a minha metodologia, que eu também sofri para aprender, mas 20 anos, né? E muita gente, muitos amigos que trocamos ideias e eu entendo. E um deles é o José Góes. Então, agora vou fechar este vídeo com uma brilhante palestra que ele deu ontem, né? E eu tive o prazer de estar lá e gravei isso aqui e vou passar para vocês ver. E olha, podem seguir o José Góes, que também tem umas sacadas impressionantes e está lançando também um curso, uma mentoria muito interessante que você pode aprender muito, né, e evoluir. Gente, a gente para evoluir temos que andar juntos, né? Tem que seguir pessoas que já trilharam, já passaram pela dificuldade. Então, você não precisa sofrer tudo isso. Por isso que você tem que fazer, né, um curso como o meu, que eu vou te ensinar em 30 dias como usar a termografia de forma para você mudar o seu jeito que você trabalha na clínica, conquistar mais clientes, conseguir fidelizar aos clientes que você já tem e ter resultados impactantes, né, que não tem como ser contestados. Tá bom? Vamos ver o vídeo? Olha que legal. O atleta aqui é da seleção brasileira que poderia ter ganhado ouro. Não ganharam, mas este caso aqui mostra como o trabalho do fisioterapeuta é importante para você poder monitorar o atleta e ver se ele consegue ou não ter um risco de lesão e como você pode evitar isso. Se você não fazer isso, é evitável. Inevitável você não ter uma lesão. Olha a situação grave que o pessoal não enxergava. Por quê? Porque não tinha nas mãos uma termografia como ele tinha. Tchau, pessoal. Um abraço de Fortaleza. Olha só essa situação aqui. Isso aqui também é a seleção brasileira de ginástica rítmica. Isso aqui é a principal atleta. Olha o tamanho da joanete, gente. Olha aí, ó. Olha aí. O tamanho dessa joanete. É grande, não é? Se a diferença de temperatura daqui para cá for de 0 a 0,3, está normal. Se a diferença de temperatura daqui para cá for de 0,3 a 0,6, é uma inflamação sobrecarga leve. Se for de 0,6 a 1, inflamação sobrecarga moderada. Se for de acima de 1, é de grave intenso. Tá? 3. Acima de 1 é de grave intenso. Porque isso aí pode gerar fratura por seleção que vai para a França ser número 1 do mundo, que foi para isso, atleta machuca antes. Cadê o seu terapeuta? Não estou dizendo que foi isso não, tá? Só estou dizendo que isso daqui tem que ser visto todo dia. Todo dia.